Muitas vezes louvamos bonito, e a irmãzinha não tem o dom de louvar. A irmã, em vez de ensinar, sai falando mal no outro dia. Às vezes não tem o dom da palavra, meu filho. Erra em alguma palavra, aí tem algum que estudou um pouquinho mais. Ele fica a pregação do irmão todinha, prestando atenção aonde o irmão vai errar uma palavra para comentar no outro dia com os outros. Ele não presta atenção em nada. Ele não retém o dom, só retém o erro. Aí como é que está o Espírito, irmão? Se o irmão errou uma palavra, porque todos estão sujeitos, você tem que reter o que é bom. O apóstolo Paulo disse, recebei tudo, mas retei só o que é bom. Você tem que contar isso aqui, retei só o que é bom. Só que o Espírito Santo falou com você. Saia diferente, mate o carro. Vai vir o desejo de você pecar, vai, porque eu tenho também, como pastor não é hipócrita e fariseu não. Sabe por quê? Porque o pastor não é um super-homem, super-man não, que anda naqueles filmes, aqueles desenhos, pastor, um homem de ferro, que bate de frente com uma carreta aí. Não, é um homem sujeito às paixões e desejos como todos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a paixões, aleluia, mas implorava e Deus respondia. Então, por quê? Porque ele obedecia a Deus, João. Ele obedecia. Agora imagina, vou finalizar, pastor, porque senão nós vamos até amanhã. Imagina Deus falando hoje com nós, como falou com Elias, profeta, mano. Deus chega para Elias e diz, Elias, tem um riacho lá em Querido, e eu quero que você se levante daqui e vá para lá. E fica lá até o riacho secar, porque eu dei ordem a um pássaro para ele te alimentar. Agora imagina nos dias de hoje. Um monte de pessoas que, meu amigo, que vivem numa sede tão grande de comida. Imagina, esperando para ser alimentado pelo pássaro. Ia desobedecer a Deus na hora. O cara ia ficar lá, pastor. Quando fosse de tarde que o pássaro viesse trazer comida, eu quero lá isso. Ia trazer um passarinho e ia se embora, pastor. Ele ia se embora até o riacho secar. E quando o riacho secou, ele só saiu quando Elias, quando Deus deu ordem. Quando o riacho secou, ele chega para Elias e diz, Elias, levanta-te daqui agora e vai lá para Sarepta, porque eu dei ordem para uma viúva te alimentar. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma viúva pobrezinha, que não tinha nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para fazer um pão. Não era um bolo não, era um pão. E ela disse, o que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um pão para mim e meu filho, depois vamos morrer. Olha o pensamento dessa viúva. Aí o profeta, para confundir tudo, ele disse, a senhora vai fazer primeiro para mim. Foi? Aquela mulher obedeceu ao profeta. Hoje quem quer obedecer ao profeta? Hoje quem quer obedecer ao homem de Deus? Hoje o povo quer ir para o céu, mas quer ir de todo jeito. O pastor fala uma coisa, a pessoa faz diferente. Deus fala uma coisa para a igreja, a pessoa vai pela sua própria vontade. Hoje os crentes querem ser crente à sua maneira e não a maneira de Deus. Por isso que Deus está aborrecido com essa terra, irmão. Deus está irado com o mundo e está triste com a igreja. Eu falo isso como homem de Deus em cima do altar. Se não for isso que Deus me fulmine. Deus está triste com a noiva do Cordeiro. Porque aleluia, a noiva é desobediente, é rebelde, a noiva é idólatra, a noiva é gananciosa, a noiva está falsa, a noiva está traindo o Senhor, como Israel traía. Eu não digo todo, não estou generalizando. Eu estou dizendo a igreja que é o povo, a grande parte, a grande maioria. Glória a Deus. Deus levantou uma prostituta para um profeta chamado Osés. E ele disse, tu me representa e ela representa Israel. Toda vez que ela te trair, é Israel me traindo e tu vai lá e perdoa. É assim que Deus está sentindo com a noiva do Brasil. Aleluia. A noiva trocou outro dia Deus pelo candidato à presidência, irmão. E Deus envergonhou os falsos profetas do Brasil tudinho. E
isso aí. A maioria dos cristãos foram em Brasília, quebrar Brasília, dizendo que era em nome de Deus, como os terroristas. Mate em nome de Allah. Porque disseram que era Deus que estava mandando. O Brasil inteiro, usando o nome de Deus para fazer política, onde Deus já fez aliança com político, irmão. Onde Jesus fez aliança com político, onde a igreja primitiva fez aliança com político. O Brasil, a igreja foi envergonhada por Deus, porque usaram o nome de Deus em vão há poucos dias. A maioria foi os envergonhada, pastor. Aleluia, Deus. Sociais, e dizendo que Deus estava mandando falar que um candidato ganharia no primeiro turno. E Deus vai lá e confunda a terra e levanta um ímpio como presidente, um ímpio extremamente pecador, mas só para mostrar que ele não estava no negócio. Glória a Deus. Porque Deus não faz aliança com o homem. Aleluia, Jesus. Deus não faz aliança com o homem. Ele não faz porque ele não depende do homem para nada. Ele ama o pecador, ele aborrece o pecado. O que ele faz é o seguinte: a graça dele nos alcança e ele nos lava, nos limpa, coloca em nós o Espírito Santo para quê? Para nos usar, para expandir a palavra dele e levar a salvação a outros. Deus não precisa de nós, irmão, para ficar pregando prosperidade e bênção para os outros. Por quê? Porque Jesus disse que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mano, e a sua justiça. Isso é andar em espírito. Dizer: Senhor, o pecado está ao passo de mim. Mas a Bíblia diz: fugir do pecado, quem não me perto dos rodeios. Como ele disse aqui, quem briga por pecado, o pecado mata, irmão. Sansão, o homem mais forte que pisou na terra, pegando a carona da palavra do Senhor. O homem mais forte que pisou na terra foi Sansão. Ele era capaz de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas ele brigou com o pecado. Deus deu ordem para ele: Nazireu, desde o ventre da sua mãe, não comeis coisa de animal morto. Não tocar em mulher estranha, de tribos estranhas. Não contai o teu segredo a ninguém. Sansão fez tudo errado. Disse: não, eu sou forte, então eu vou brigar. Acho que eu vou olhar como meu. Pega uma mulher dos filisteus, casou com ela, Deus vai lá, mata ela. Ele achou pouco, casou com Dalila. Conta o segredo, começa a brincar com o pecado. Contar, sabe? Brincar com aquela mulher. A mulher é uma serpente, ele brincando com ela, brigou uma serpente. Sabe o que aconteceu? Perdeu a visão, perdeu a força e depois perdeu a vida. Davi quase perdia a salvação, o reinado. Só não perdeu porque se arrependeu, mas perdeu os seus filhos e perdeu a sua família toda, porque a espada entrou e matou todos. Matou Aminon, matou Absalão, matou a toda a sua casa, a sua família. Por quê? Porque brigou com o pecado, irmão. O rei Saul brigou com o pecado, brigou com a desobediência a Deus. Deus vai lá, tira o espírito dele de Saul e coloca o espírito de perturbação. E por fim Saul se mata com a própria espada. Não brinque com o pecado, irmão. Não ande na carne. Fuja do pecado. Quando o diabo quiser manipular sua mente, usando fofoqueiros para chegar na sua casa, pode ser família, se for preciso, expulsa da casa. Aqui não cabe fofoqueiro. Glória. Porque pela fofoca Deus matou Absalão, irmão. Absalão tornou-se fofoqueiro, começou a fofocar contra o pai. Todo mundo que descia nas aldeias, ele tomava a frente e dizia: se eu fosse o rei, eu agiria em favor de vocês, eu seria rei melhor do que meu pai. Meu pai é um incompetente, meu pai não. Está aqui na Bíblia, viu? 5 anos levantando contra Davi, conseguiu até tomar o trono, conseguiu jogar todo mundo contra Davi, inclusive o seu sogro Aitofel. Mas o que aconteceu quando Davi orou? Deus foi lá, matou Aitofel, matou Absalão e entregou de volta o trono a Davi. Viu, meu filho? Não, aleluia, não decreta uma pessoa que anda falando mal do outro. Quando chegar um falando mal de você, vamos orar. Vamos orar por essa vida. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, levante o caminho.
Aquele forte na fé suporta o fardo do fraco. Suportai os fardos uns com os outros. Agir em amor, em misericórdia. Porque esse é o papel da igreja, irmão. Nós somos a igreja. Mas o prêmio da igreja é nós. Para finalizar, João capítulo 13, versículo 34. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos. É o amor. É o amor. Não é o amor apenas por aquele que lhe bajula, que manda uma cesta básica para você, aquele que lhe dá a oportunidade do tempo. Não. É você amar os desprezados, como Jesus amou. Ele disse: o amor é sofredor. Lá em Coríntios 13, o amor é benigno. O amor não se subverte, não se trata mal, não trata com leviandade, não foga com a injustiça, mas foga com a verdade. Esse é o amor que Jesus sentiu e que Ele quer colocar dentro do nosso coração. O amor é sofredor por quê? Porque Jesus desceu do céu, não foi para ser elogiado, aclamado, não, foi para ser perseguido, defamado e ser massacrado naquela cruz. E foi por amor. Ele morreu por nós por amor. E nós precisamos morrer pelo nosso irmão, dar vida pelo nosso irmão. Esse é o papel da igreja. É por isso que nós fazemos essa obra, irmão. Abrimos mão de nossa casa, de nosso trabalho, de nossa família, e dissemos: vamos pelas ruas, becos e falados, dizer que Jesus cura, salva, liberta, transforma, porque o maior amor, meu filho, é levar a palavra de Deus, a boa semente ao perdido. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregal, outra caiu, aleluia, em meio, aleluia, em meio aos espinhos, mas uma caiu em boa terra. O nosso papel é ser semeador, o bom semeador. Nós semeamos a boa semente. E quem sabe que a boa terra é só Deus. Ele sabe quem é a boa terra. Por isso semeia, independente de quem for a terra. Pode ser à beira do caminho, que é um morador de rua. Pode ser no meio de pedregais, que é um bandido aí, traficante, ladrão, usuário. Ou uma prostituta. Pode ser, irmão. Pode ser no coração do seu irmão que caiu no caminho. Mas vai lá e lance a boa semente, que ela vai brotar. Se for boa terra, vai dar bom fruto, uma 30 e uma 100 por um. Porque só Deus conhece quem é boa terra. Um dos discípulos de Jesus, chamado Ananias, ele pensou que Saulo seria uma da terra, irmão. Aí Jesus confunde tudo. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 1, que ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, as coisas vistas, as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são. Aí nós que olhamos, aleluia, nós não, eu estou passando mão representando a igreja do Brasil. A maioria olha para o olho da carne, como Samuel olhou para Eliabe e disse: certamente aqui está o ungido de Deus. Só que Deus olha com o coração, aleluia, olha com um olhar de misericórdia e de escolha pelo coração e diz: não. Talvez esse que está perdido hoje na droga, no crime, é um dos escolhidos do Senhor. Ananias, quando recebeu a ordem de Jesus para ir lá na rua chamada direita, receba essa palavra, porque Deus vai te honrar e vai te usar em muitos lugares. Quando Jesus aparece em visão para Ananias, ele já tinha deixado Saulo lá cego, 3 dias orando e jejuando. Aí ele fala para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita e ora no homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está cego. Ananias, na mesma hora, era discípulo. Mas sabe o que ele disse? Não, Senhor, de modo algum eu vou lá. Chamou Jesus e disse: Senhor, mas desobedeceu na hora. De modo algum eu vou lá. Sabe por quê? Será que o Senhor não sabe que ele persegue o teu povo? Que ele leva prisões, ações? Sabe o que Jesus disse para Ananias? Para você ele pode não valer nada. Vamos conjecturar um pouquinho aqui. Para você ele pode ser um perseguidor, ele pode ser um cara mau, ele pode ter consentido a morte de Estevão, ele pode ter feito toda a vida. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Glória a Deus. Aí eu e você foi escolhido lá no lamaçal. Mas hoje nós olhamos para os outros com olhar de julgamento. Aí olha aquela que vai passando na rua ali, aí de que mundo eu vou chegar em pé.
Isso aí não vale nada. Isso aí está do inferno para dentro. Olha para aquele morador de rua todo sujo, com a roupa toda fedendo, uma barba grande, usando droga. Aí diz, esse aí, poxa, eu não chego nem perto, isso aí encontra o caminho. Aí sabe que papel nós estamos fazendo, meus irmãos? Papel de fariseus e hipócritas. Como Jesus deixou a parábola do bom samaritano. Quando ele deixa aquela parábola, ele estava falando que o bom samaritano era ele. E que o sacerdote e o levita eram os religiosos da casa, do templo, da sinagoga. Porque o sacerdote representa o pastor e o levita representa o adorador. Mas ele representava o samaritano que era desprezado. Ele era desprezado pelos judeus. E o samaritano sempre foi desprezado pelos judeus. Jesus, ele veio para o que era seu e seus que o rejeitaram. Ele era rejeitado. Por isso que a parábola fala dele. Ele fala que aquele homem foi assaltado, caiu, ficou machucado à beira do caminho. Aí passa o sacerdote, corta o caminho e diz, não, eu não tenho tempo para sair, vai embora. Depois vem o levita, que representa a religião. Por isso que o evangelho não é religião. Quando você sentir que a religiosidade está entrando no seu coração, você diga, Senhor, quebra toda a religiosidade do meu coração. Porque eu não posso ser um religioso. Aleluia. Religião não leva ninguém para o céu. O que vai levar o ser humano para o céu é, aleluia, obediência à palavra, é amor e é um coração limpo e sarado. Glória a Deus. O sacerdote representou um religioso. O levita representou um adorador do templo. Mas Jesus representou um samaritano. Quem foi que ajudou aquele homem caído? O samaritano. A Bíblia diz que chegou o samaritano e viu aquele homem e disse, não, olhou com o olhar de Jesus Cristo, o olhar de misericórdia. Isso que a igreja tem que ter, olhar de misericórdia. Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele disse, ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça receber e de graça dais.